Vamos falar nessa aula sobre o pré-dimensionamento e critérios voltados para perfis de alma cheia. Muito comum, perfil I, perfil H, perfil W, né? Que no final das contas, visualmente olhando para eles, são todos um I. Bacana? Então, aqui o que é num perfil como esse daqui? Você tem a mesa superior, você tem a alma e você tem a mesa inferior. A mesa superior e inferior, elas trabalham mais na parte de questão de resistência à compressão e tração, tá bom? Esse é o objetivo. Então, quando você está flexionando ele, você tem uma parte sendo comprimida e outra tracionada, quando você vai fazer a flecha disso daqui. E essa alma aqui, o principal objetivo dela é resistir ao esforço desses elementos. Ela faz essa parte colaborativa, obviamente ela soma com as resistências da mesa, mas o principal objetivo dela aqui é na questão de cálculo, ela vai nos ajudar na questão da resistência ao cisalhamento. Qual que é o recomendado? Recomendado para vãos de até 10 metros. Isso na questão mais de projeto de galpão, mas não fique acanhado sobre isso daí. Tudo tem que fazer estudo, tudo, tá? Só porque é o seguinte, o preço dos materiais mudam. Então, qualquer variação nessa proporção entre o preço, por exemplo, de um perfil de alma cheia ou um perfil que é utilizado para poder fazer uma estrutura treliçada, a mão de obra, a localização, todas essas variáveis podem derrubar qualquer padrão que você tenha. Então, a questão é fazer uma avaliação, fazer um estudo. Ainda falando dos perfis, a gente tem alguns problemas com os perfis de uma forma geral, que é, quando você aplica uma carga nele, ele tem a opção de jogar para os lados, né? Fazer aquela flambagem lateral. Essa flambagem ela é muito conhecida como uma trena. Você coloca ela de lado, estica ela, vai esticando, chega uma hora que ela balança para um lado, para a esquerda, para a direita, é isso que é a flambagem lateral. Agora você tem essa aqui que é a localizada, né? Que é o excesso de carga pode fazer esse tipo aqui de deformação, tá bom? Então aqui flambagem local, flambagem localizada. Aqui, ó, aqui é um exemplo aqui de flambagem localizada. Então, quando a gente coloca em G setores, você está ajudando nessa resistência do componente, também ajudando na resistência da torção da estrutura, mas a gente vai comentar no momento mais oportuno como que a gente vai definir esses enrijecedores, não é o nosso objetivo aqui. Quando a gente tem os perfis montados, a gente tem vários tipos aqui, né? Aqui é uma estrutura com balanços. Como a gente pode fazer essa distribuição de espaçamento? É uma sugestão. Se precisa de alterar isso aqui, não se acanhe. Você pode fazer. Você tem um comprimento total, precisa de deixar uma estrutura em balanço para poder fazer algum tipo de acabamento ou questão mais de arquitetura. O que geralmente a gente deixa? Um vão de 60%, joga 20% para cada lado. Vai colocar só um lado em balanço, 71% mais ou menos, e 28,57%. Então, essa daí é uma sugestão que às vezes você pode ter, dependendo do tipo de projeto, você não tem nada em mente, isso é um valor que você deve ter na cabeça. Aqui eu trouxe para vocês um diagrama de esforço cortante, momento fletor, não vou entrar aqui em detalhes, quem lembra disso daqui, ok, quem não lembra não precisa de se preocupar. Mas é só mostrando para vocês como que vai ficar aqui o momento, né, o gráfico de momento fletor, quando você tem esse tipo de carregamento, e o esforço cisalhante, né? Você tem aqui um pico, chega uma região que fica zerado, depois você tem aumento, né? E depois ele tende a zero. Então aqui, por exemplo, aqui o esforço cisalhante é zero. E quando você tem aqui um esforço, por exemplo, cisalhante, né? É zero e aqui um valor mais alto, para você ter uma boa distribuição de carregamento, às vezes você pode fazer até uma espécie de estrutura de seção variável. Porque, veja só, se aqui o esforço cisalhante é zero, induz, né, que eu preciso de menos materiais. Ó. Por exemplo, aqui, até o momento aqui, está próximo de zero. Então eu falo, opa, então eu posso fazer aqui, colocar pouco material aqui e vou aumentando a quantidade de material à medida que vai chegando nesse ponto. Então, questões que a maldade, com o tempo, vocês vão pegando isso daí. Só
questão de fazer uma avaliação de como que está comportando a estrutura e falar, opa, aqui tem brecha para eu poder trabalhar. Vale a pena eu gastar energia trabalhando nisso? Sim ou não? Se vale a pena, vai lá e faça. Um cuidado importante que vocês têm que ter, por exemplo, vamos colocar aqui no caso o perfil U, ele é assimétrico, isso significa que ele fica desbalanceado. Você aplica uma carga de um lado, ele tende a girar, porque ele não é simétrico, tá bom? E aí, muitos desses perfis você precisa ter uma atenção especial com o travamento dele para evitar esses esforços de torção, porque quando ele entra, ele sofre esforço de torção, a norma vai pedir para você fazer alguns cálculos, e aí você vai perdendo aquela questão de eficiência. Se você consegue um perfil, claro que aqui, muitos dos casos, quando a gente usa o perfil, por exemplo, em terças é impossível você não ter, às vezes, a torção, mas eu estou querendo dizer o quê? Que como ele é assimétrico, ele tende à torção, vocês vão ter que fazer, muitas das vezes, o máximo possível que puder, o enrijecimento para diminuir o comprimento desse travado. Vocês vão ver que a gente vai poder, por exemplo, colocar umas correntes, uma barra justamente para segurar ele aqui, para não deixar ele tombar. Vamos falar de um termo mais vulgar aqui, mas tem que tomar cuidado com perfis que não são simétricos, porque ele fica muito suscetível à torção. No caso de pilares e vigas, como que faz a especificação da largura e da altura desse meu perfil? No caso, um perfil I, tá bom? Por exemplo, a largura da mesa é de 40 a 60% de H. Tá, qual que é o valor de H? Ele geralmente varia entre 4 a 6% de L. Então, a altura da minha viga, aqui no caso aqui, a altura de mesa a mesa, o que eu estou querendo dizer? Estou falando dizer isso aqui, ó. Essa altura vai ser de 4 a 6%. Você tem estrutura com carregamentos pequenos, por exemplo, é uma viga que só tem ali o carregamento de telha, carga teoricamente leve. Aí você tem uma estrutura que você tem a telha mais o vento, né, que já naturalmente poderia ter na primeira, mais placa fotovoltaica, beleza, 5%. Agora esse aí tem placa fotovoltaica, tem equipamento, já carregamentos maiores, 6%. Então pode observar que geralmente eu vou ter uma mesa menor, teoricamente estou induzindo o quê? Que eu vou ter uma largura de mesa menor do que a minha altura. E no caso de pilares, né? Pilares ou colunas, você vai determinar o quê? H, ou seja, a altura do meu perfil, vai ser o quê? De 3 a 5% de H. Tá bom? Então esse H seria essa distância aqui, ó. Tá bom? E o meu B, que seria a largura da minha mesa, do meu perfil, de 40 a 60% de H. E H é a altura da base até a altura, por exemplo, do beiral, que geralmente é onde que vai ter um nó ali fazendo o travamento da minha estrutura. Então, sintetizando aqui, bem simples. Quando for viga, de 4 a 6% a altura desse perfil. Base, né, largura da mesa, 40 a 60%. Então, simples. Foi para pilares de 3 a 5. Um pouco diferente desse aqui, né? Esse aqui é 4 a 6, aqui 3.3 a 5. A largura, a mesma coisa. Bacana? Tá na dúvida ou não quer se apegar a esses detalhes porque precisa de fazer o pré-dimensionamento? Ó, trava 5% para os dois. 5% de L para a altura do perfil, 40 a 60% da base. Faz isso para os dois, você vai estar no meio do caminho ali. Depois você vai fazer o dimensionamento aplicando a norma mesmo, efetivamente, vai corrigir. Isso aqui é só para evitar de você especular para baixo ou para cima demais e depois, na hora que você estiver fazendo o projeto ali, ver que você tem que ficar trocando demais, reduzindo o perfil demais, aumentando o perfil demais. Serve para isso, para auxiliar o processo de pré-dimensionamento e vocês ficarem dando tiro no escuro.